Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por escolher estar junto conosco e por ser nosso parceiro, enquanto disseminamos o conhecimento da palavra de Deus. Quantos têm sido aqueles que têm compartilhado esse vídeo e têm feito com que tantas pessoas tenham acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado por fazer parte desse ministério junto conosco. Eu costumo dizer que dentro do nosso canal, nós não temos aqui meros espectadores, nós temos parceiros de missão. Muito obrigado por isso. Hoje é domingo, dia 31 de outubro, o último dia desse mês. E nesse dia o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina será: não acrescentem nem diminuam. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 4, versos 1 e 2, que diz: Agora, Israel, ouça com atenção esses decretos e estatutos que eu lhes ensinarei. Cumpram-nos, para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou hoje. Existe um aspecto que precisamos nos lembrar quando o assunto são os mandamentos do Senhor. Há uma série de pessoas que vão olhar para aquilo que o Antigo Testamento fala sobre a questão da guarda dos mandamentos, e até mesmo alguns textos do Novo Testamento, e vão mencionar que algumas pessoas tinham uma noção de salvação pelas obras e não pela graça de Deus. Eu quero que vocês entendam que nesse texto que acabamos de ler, de Deuteronômio capítulo 4, versos 1 e 2, nós não estamos aqui falando sobre salvação. Todas as vezes que Deus vai falar sobre o tema da salvação, ele vai mencionar coisas como, por exemplo, quando lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 1, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Israel tinha condição de se libertar da escravidão? Não tinha. Quem o libertou? Deus. Isso é graça. É misericórdia. É Deus fazendo pelo ser humano o que ele não é capaz de fazer por si mesmo. O que algumas pessoas têm dificuldade de entender é que Deus não nos salva para vivermos em pecado. Deus nos salva para vivermos em novidade de vida. E para que vivamos em novidade de vida, precisamos, obviamente, ser dirigidos pelo Espírito de Deus. E precisamos seguir as orientações do Senhor Deus. Imagine, por exemplo, que você esteja sentado em determinada mesa e existem 2 copos sobre essa mesa, e você está ali para fazer a tua refeição, você lança a mão de um copo e vem trazendo-o à boca. Então alguém olha para você e diz assim: não tome esse copo, porque nesse copo tem uma substância que pode matá-lo. Isso não é água. O outro copo do lado tem água. Você acha que essa pessoa obedecer a essa ordem que lhe foi dada, dizendo não beba disso, que isso é salvação pelas obras? Há uma pessoa que conhece, que sabe o caminho que deve ser trilhado para que o indivíduo não morra envenenado. Então ele diz: não beba. A atitude de obedecer, num caso como esse, vai trazer a ele a possibilidade de sobreviver. Todas as vezes que o Senhor Deus estabelece leis, normas, estatutos, não é para poder fazer com que o seu povo seja salvo. Todas as vezes que o Senhor Deus fala sobre os temas de leis, normas, estatutos, juízos, Deus está falando de um caminho para que os seus filhos permaneçam em liberdade. O pecado, ele tem um poder de nos escravizar. O Senhor Deus nos libertou da escravidão do pecado. Graças a Ele por isso. Entretanto, cada vez que nós deixamos que o pecado reine sobre nós voltamos a nos tornar escravos. Por isso, o Senhor Deus estabeleceu para o seu povo leis, mandamentos, estatutos. Quando você olha para o Antigo e para o Novo Testamento, a realidade é exatamente as mesmas. Nós vemos, aliás, o Senhor Jesus sendo muito mais rígido, inclusive, com a questão dos mandamentos e leis, do que Moisés no Antigo Testamento. Lembre-se, por exemplo, que algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor,
É lícito repudiar a sua mulher e dar a ela uma carta de divórcio? Aliás, Moisés deixou que o homem se separasse da sua mulher e que desse a ela uma carta de divórcio. E Jesus olhou e disse, é verdade que Moisés deu a vocês autorização para isso. Mas ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo não era assim. No começo Deus criou um homem e uma mulher, uniu os dois e fez dos dois uma só carne. Portanto, eu digo a vocês, qualquer um que se divorciar da sua mulher, a não ser por infidelidade, vai acabar cometendo adultério, se relacionar com outra pessoa. Portanto, o que Deus uniu, que não separe o homem. Então eu pergunto, Jesus, ele foi ainda muito mais severo do que Moisés, quando estabeleceu as leis a respeito do casamento e a possibilidade de poder dar carta de divórcio à sua mulher. A lei, por exemplo, de que Moisés entregou ao povo dizia, não matarás. Jesus falou, bom, vocês ouviram falar, né? Não matarás. Então, eu, porém, digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão e ficar com raiva dele, já cometeu homicídio. Porque o homicídio surge no coração, mesmo que ele não tenha perpetuado. Deus leva em consideração como homicídio. Vocês ouviram falar o que Moisés disse? Não adulterarás. Eu, porém, digo a vocês que qualquer um que olhar para uma outra pessoa com pensamentos pecaminosos já cometeu adultério. Você repara que no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus vai falar sobre normas e leis, ele é muito mais severo do que o Antigo Testamento, porque ele vai levar os seus ouvintes a tentar voltar não para o tempo de Moisés, mas para o momento da criação. Qual era o propósito de Deus para a humanidade? Então, leis, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, elas servem para quê? Não é para libertar as pessoas, quem liberta é Deus, mas é para fazer com que o indivíduo se torne livre. E Jesus nos libertou dos nossos pecados, mas para permanecermos livres, devemos seguir as especificações dele. As leis são nada mais nada menos do que parâmetros para que nós possamos permanecer livres. É Deus dizendo, até aqui você pode ir, a partir daqui você vai perder sua liberdade. Por isso, Deus vai estabelecer leis e estatutos. Entretanto, o que é interessante é que o texto que nós lemos menciona que Moisés está dizendo para o seu povo, olha, cumpram os mandamentos que o Senhor Deus deu a vocês. E não acrescentem nada, e nem tirem nada daquilo que foi colocado. Parece até que Moisés estava prevendo aquilo que aconteceria no decorrer da história, não é mesmo? O nosso guia de estudos, por exemplo, vai trazer um texto muito interessante do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 107, que diz assim, Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu, mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria de que ele apresentou no céu antes da sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitou o mesmo erro. Portanto, o inimigo no céu atacou a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus escravizava os seres livres que Deus havia criado. E ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Quando, por exemplo, ele leva as pessoas a acreditar que a lei de Deus é para poder escravizar a gente, quando, na verdade, a lei não foi dada para poder salvar ninguém. A lei foi dada para poder estabelecer o parâmetro. Olha, se você quiser permanecer livre, siga nessa direção. Até para podermos seguir a direção proposta por Deus, dependemos do Espírito de Deus. A salvação é alguma coisa que tem que ter acontecido antes. Você tem um encontro com Cristo Jesus, a graça dele te alcança, te salva, o Pai te adota como filho, o Espírito Santo passa a morar dentro de você, e então agora ele começa a escrever as leis no coração. Não foi isso que Jesus falou? Portanto, a lei, ou a guarda dos mandamentos de Deus, é uma consequência da salvação. Você está agora passando por um processo de transformação. Tua vida está sendo colocada em harmonia com a lei de Deus. Para quê? Para que você permaneça livre. Cristo não apenas nos salvou dos pecados, mas ele nos salvou para podermos viver em novidade de vida. Isso é santificação. Aqui entram os mandamentos de Deus. E é interessante um outro parágrafo que vai aparecer aqui na nossa lição, que vai dizer assim, ao observarmos a história do antigo Israel, notamos que em muitos aspectos eles tiveram problemas por ignorar certos preceitos da lei, o que na prática seria o mesmo que retirar algo dela.
como também por lhes acrescentar, no sentido de introduzir práticas não especificadas nela e que de fato os levaram à transgressão. Eles começaram a servir outros deuses e assim por diante. Então precisamos nos lembrar que o inimigo tem ódio da lei de Deus. A lei de Deus tem sua razão de ser. A lei de Deus não foi dada para nos salvar, mas para nos manter livres, depois que fomos salvos por Cristo Jesus e por sua graça. Quando entendemos isso, então nós podemos experimentar tanto a salvação pela graça mediante a fé, como o processo de santificação, quando o Espírito de Deus nos leva por um caminho de obediência. Conseguiremos oferecer uma obediência perfeita? Jamais. Mas estamos num processo, em obras. É o Espírito de Deus trabalhando em nós, mudando a nossa natureza pecaminosa em algo novo, em algo completamente novo. Portanto, quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós percebemos exatamente isso. Quando os hebreus finalmente entraram na terra prometida, que era o que Deus havia oferecido a eles, com frequência acabaram por ignorar, por exemplo, até as advertências diretas sobre a questão da idolatria. E como resultado, eles seguiram muitas práticas pagãs, algumas vezes até como parte de uma suposta adoração ao Deus de Israel. No entanto, na época de Jesus, haviam acrescentado todos os tipos de tradições humanas, como o próprio Senhor Jesus disse, fazendo com que a própria lei fosse invalidada. Só sobre o sábado, por exemplo, na época de Cristo, os fariseus haviam acrescentado algo em torno de 600 mandamentos, entre leis que proibiam fazer algumas coisas e mandavam fazer outras. Com isso, acrescentaram elementos à lei de Deus. Moisés está sendo claro. O que Deus tinha que dizer para vocês, ele já falou aqui. Então não acrescentem nada e nem retirem nada. Às vezes nós queremos adaptar a Bíblia de acordo com as nossas preferências. É tão mais seguro obedecer assim, diz o Senhor. Não por nossa força e poder, mas como um desdobramento da graça de Deus agindo em nós. Eu gostaria de pedir a Deus para que nos ajudasse a viver isso. Não quer fazer isso comigo? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos salvou pela graça mediante a fé. Mas que também o Senhor quer que tenhamos uma novidade de vida, seguindo os Seus preceitos, Seus mandamentos, Seus estatutos. Ajuda-nos, pelo poder do Espírito de Deus, a experimentar essa novidade de vida. E que os Seus mandamentos estejam no nosso coração. Como disse o salmista, escrevi a Tua lei no meu coração para não pecar contra Ti. Ajuda-nos a viver essa realidade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?